Bom dia! Muito bom dia! Seja muito bem-vinda! A gente está aqui começando nossa semana de aquecimento da nossa Masterclass Profissão Astrologia, que vai acontecer dia 9 de março de 2023. Um evento 100% online, um evento 100% gratuito para você que quer aprender a dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e ainda assim, se você quiser faturar R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Então, se você ainda não fez a sua inscrição nesse evento, é só você acessar pelo Instagram o link que eu deixei para você na minha bio e para quem está assistindo no YouTube, o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você perdeu as lives anteriores, se você está chegando agora para a semana de aquecimento, dá uma olhadinha aqui no meu feed do Instagram. Quem tá no YouTube, dá uma fuçada no canal. Eu tenho uma playlist só de lives que você vai encontrar os conteúdos que eu já publiquei nessa semana de aquecimento. A gente já falou sobre interpretar a lua, eu já te expliquei o que é astrologia, eu já te ensinei como você pode se identificar com o melhor tipo de mapa para você. Nessa segunda, a gente falou, sobre uma área da astrologia pouquíssimo explorada, que é o mapa astral infantil, mapa astral de crianças. Tem aulas, então, desde o básico da astrologia até o mais avançado de astrologia. Ontem eu postei 3 motivos, grandes motivos pelos quais você deveria estudar astrologia e aprender astrologia. Então, se você já começou a estudar astrologia, eu tenho certeza que você vai conseguir aí nas lives anteriores aprender um pouquinho mais. Na live de hoje, a gente vai falar sobre Quiron e Nó do Norte no mapa astral, tá? Hoje eu vou te contar quem são esses 2 pontos no mapa astral. Eu vou te contar um pouquinho da mitologia de Quiron, um pouquinho da mitologia do Nó do Norte e te mostrar como é que você faz na prática para interpretar, para identificar e para ler eles no seu mapa astral ou da sua cliente, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu também te falar uma coisa, né? Caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida sobre mapa astral ou até mesmo sobre você ser uma astróloga, aproveita para já deixar aqui nos comentários a sua pergunta, que no final da aula de hoje eu respondo tudinho para você. Se eu não conseguir responder ao vivo, eu respondo pelos comentários, tá? Bom, então se você já conhece o mapa astral, né? A aula de hoje é um pouquinho mais avançada, né? No mundo da astrologia. Se você já começou os seus estudos, seja com algum curso, com alguma metodologia ou até mesmo sozinha, você já deve ter escutado sobre esses 2 pontos que aparecem no seu mapa astral, né? Que são Quiron e Nó do Norte. Mas ele aparece principalmente nos mapas do astro.com, que é o site que eu indico, que eu recomendo para você usar, para você começar a usar, para você começar a aprender sobre astrologia, tá? Só que, normalmente, quando você está aprendendo, né, a astrologia básica, ou seja, o sistema de interpretação de mapa astral, né, do absoluto zero, pouco a gente fala desses 2 pontos do mapa, né, apesar deles aparecerem bastante. E por que isso acontece? Porque esses 2 pontos, que são Quiron e Nó do Norte, eles são pontos bastante estudados na astrologia védica, ou seja, na astrologia indiana, lá no Oriente mesmo, porque esses cálculos matemáticos de Quiron e de Nó do Norte, eles são diferentes e eles utilizam mais a interpretação de Karma e Dharma. Eu não sei se você já escutou falar essas 2 palavras, tá? Mas originalmente a palavra karma significa força ou movimento, tá? Só que a literatura, védica, a literatura indiana, ela expressa, a evolução desse termo de karma para uma ordem, seria uma lei ou uma ordem. E aí definida muitas vezes como uma força, sabe? Uma força que existe dentro do seu mapa. Isso significa que cada pessoa do mundo ela recebe o resultado das suas ações. Então, é um caso de causa e consequência, o karma. E o dharma, ele é uma palavra em sânscrito, tá? Que significa aquilo que mantém elevado, tá? Também é entendido como
a missão de vida, o que a pessoa veio fazer no mundo. E isso é muito utilizado na astrologia indiana, tá? Se a gente for usar a astrologia oriental para fazer uma leitura de mapa astral, para fazer uma interpretação de mapa astral, seja o meu, seja o seu, seja de uma cliente, você vai precisar olhar para esses dois pontos do mapa astral, que no Ocidente a gente vai chamar aqui de Quiron, que é onde a gente pode olhar o nosso Karma, e o Nodo Norte, que é onde a gente pode olhar o nosso Dharma. Eles fazem muita diferença na leitura de um mapa astral, porque são com esses dois pontos que você consegue entender as suas feridas de alma ou, né, obviamente, as feridas de alma da sua cliente, e que você também consegue conhecer, interpretar, aprender sobre a sua missão evolutiva de alma, ou seja, aquilo que te leva, né, a um compromisso que você firmou com o universo quando você veio aqui para a Terra, tá? Quiron, ele tem uma história bem especial. Ele é novinho, gente, ele foi descoberto em 1977. E no mapa, ele sempre fica numa posição entre Urano e Saturno, tá? Então tem Urano e Saturno aqui, Quiron ele tá aqui entre esses dois planetas. A gente não considera Quiron um planeta. Quiron na astrologia ele é um asteroide, tá? E no nosso mapa ele representa um lugar, uma área da vida que traz pra gente respostas acerca do que deve ser trabalhado nessa vida para que a gente encontre a cura de dores passadas, que podem sim ser consideradas até, se você acredita ou se sua cliente acredita, em dores de outras vidas, tá? A localização de Quiron no nosso mapa astral, ele indica qual área da vida está ferida, que tem um negócio lá que você precisa curar, que você precisa resolver. Ele simboliza o ferimento da alma, a dor que é passada de uma vida para outra, como eu disse, se você acreditar nisso. Na mitologia grega, Quiron era um centauro imortal, que ele foi abandonado após o nascimento dele, e ele foi adotado por Apolo e por Atena. Então, Quiron, ele era um centauro superior, porque ele era muito bondoso, muito civilizado e muito inteligente, além de ele ter habilidades com a medicina. Muito amigo de Hércules, o professor de Hércules. E quando Hércules venceu a guerra, né, de matar a Hidra de Lerna, ele feriu acidentalmente Quiron na coxa com uma das flechas. Mesmo que Quiron fosse imortal, ele não conseguia curar a ele mesmo, né? E aí ele ficou condenado a viver em sofrimento após reconhecer que ele também era vulnerável, né? Então Quiron ele passou a compreender a dor do outro por meio da sua própria dor, entendendo e tendo compaixão com o sofrimento do outro por conta do seu próprio sofrimento. E a gente encontra isso no nosso mapa astral. Já o Nodo Norte, ele também é muito interessante, porque ele é conhecido, na verdade, na astrologia, como cabeça do dragão. E por que tem uma cabeça, né, de um dragão? Então, óbvio, vai ter que ter uma cauda em algum lugar, né? Só que normalmente no mapa astral, no seu mapa astral, no mapa astral da sua cliente, você só encontra o desenho do Nodo Norte, que é a sua missão evolutiva de alma, tá? Porque o Nodo Sul, né, a cauda do dragão, ela vai estar exatamente do lado oposto da cabeça, tá? Então, no seu mapa astral, você acha o Nodo Norte e lá do outro lado vai ter o Nodo Sul. Muitas vezes, dentro da leitura, a gente considera, né, muito forte o Sol, a Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno dentro da interpretação. Só que na astrologia tradicional, que começou no Oriente, a gente também tratava os nodos lunares e Quiron com essa mesma importância. E isso continua muito forte no sistema indiano de astrologia, tá? O Nodo Norte ele não é planeta, ele não é um asteroide igual Quiron, na verdade ele é um ponto matemático calculado entre a órbita do Sol e a órbita da Lua. Então esses dois pontos que aparecem, eles são na verdade dois pontos imaginários no céu, tá? A localização exata dos nodos nortes, né, da Lua, eles surgem a partir desse encontro dessas linhas imaginárias de um arco lunar e de um arco solar na astrologia, tá? Esses arcos, eles são desenhos imaginários feitos a partir desse caminho traçado pelo Sol e pela Lua do ponto de vista da Terra, porque na astrologia a Terra é o centro.
tá? O arco da Lua demora um mês para ser completo, que são os 28 dias de ciclo lunar, e o Sol, obviamente, 365 dias. É por isso que o nodo lunar, ele permanece na mesma posição por cerca de um ano. E aí, o que acontece? Muitas pessoas da mesma idade têm o mesmo nodo lunar no mapa astral, que significa no mesmo signo, porém em áreas da vida, ou seja, em casas astrológicas diferentes, tá? Então, como eu te disse, para você encontrar ele no seu mapa, você primeiro encontra o nodo norte, que eu já vou te mostrar na prática daqui a pouco, e depois você encontra o nodo sul, tá? Bom, eles exercem no nosso mapa energias contrárias que devem ser trabalhadas ao longo da nossa existência. São os nossos desafios, ele representa os caminhos que a gente deve procurar seguir, características e comportamentos com as quais não são naturais pra gente, né? O nodo sul é algo que a gente é muito bom. O nodo norte é algo que, meu Deus, o negócio ali demora pra pegar no tranco. Por quê? Porque é a nossa missão evolutiva de alma e se fosse fácil, todo mundo já tava aí desencarnado, né? Então, nos mapas não são todos que mostram, né, esse nodo sul. Alguns você vai encontrar no desenho, mas só para você ter uma ideia. O nodo norte em Áries, por exemplo, ele vai ter um nodo sul lá em Libra, que é o signo oposto. O nodo norte em Peixes, ele vai ter o nodo sul em Virgem, e assim por diante. É por isso que essa aula de agora, ela é um pouco mais avançada nos termos astrológicos. É para quem já estuda astrologia, para quem está ali sempre se aplicando na astrologia. Porque para você conseguir achar o nodo sul no mapa astral, você vai precisar primeiro saber quem são os signos opostos e quem são os signos complementares dentro do mapa também. Tá? A relação entre os nodos norte e o nodo sul, que é o nosso Dharma, né, ela é bem íntima. É a conexão entre o nosso passado, então com características que são mais naturais da nossa vida, e com o nosso futuro, que é coisas que a gente ainda precisa aprender a lidar e ainda precisa descobrir. Quando a gente vai analisar os nossos nodos lunares, porque o nodo norte e o nodo sul também são chamados de nodos lunares, a gente vai encontrar respostas e dicas que ajudam a gente a evoluir e a crescer como ser humano, tá? Então, os primeiros estudos dos nodos lunares, eles foram realizados a partir da astrologia hindu, na Índia, né? Diz a lenda que o eclipse solar, ele ocorre porque um dragão do céu engole o sol e ele acaba dividido em duas partes, cabeça e cauda. Então, essa história da mitologia hindu, né, fez com que os nodos lunares sejam até hoje associados a essa metáfora do dragão. Quando você estuda astrologia oriental, se fala muito sobre a metáfora do dragão, tá? Por permanecerem no mesmo lugar durante mais de um ano, esses pontos do mapa, eles estão ligados a grandes mudanças que acontecem aí acima do nosso plano individual. Então, desde a antiguidade, os eclipses de Sol e de Lua, eles sempre representaram importantes presságios para o planeta Terra. É por isso que a gente vê, às vezes, estudando astrologia, que as pessoas têm muito medo de eclipse. Tá? E é daí que deriva o significado kármico desses nodos nos mapas astrais, que vão representar coletividade, cidades, países, instituições, essas grandes mudanças no coletivo também. Tá? Lá no nosso mapa astral, esses nodos, eles vão te ajudar a lembrar a jornada da sua alma, né? Tanto aquelas que foram esquecidas, quanto aquelas que são realmente os seus caminhos de desafio dessa atual existência. Então, às vezes, é mesmo desafiador lidar com eles, tá? Esses nodos, eles completam o seu ciclo zodiacal a cada 18 anos aproximadamente. Então, é assim, ó. As pessoas que nascem sobre o mesmo nodo norte, né, elas têm buscas que podem se relacionar como se fossem uma grande tribo que tem lições semelhantes para aprender. Então, todo mundo que tem 18 anos de idade, hoje, vai ter no mesmo signo os mesmos nodos nortes de quem tem 36, porque o ciclo é de 18 anos. Já quem tem uma diferença de idade entre 9 e 10 anos, as chances de vocês terem nodos opostos é muito grande, porque se o ciclo tem 18 anos, a metade significa que ele estava lá no signo oposto, tá? Então, isso significa que os dois indivíduos, né, tanto os que nasceram no mesmo nodo norte, como que nasceram em nodos diferentes, eles possuem uma energia potencial muito grande, porque cada um possui características que ou vão trazer uma força muito grande para a evolução,
ou eles vão se desafiar. Então, dessa forma, se essas pessoas de 18 e 36 anos conseguirem, por exemplo, se juntarem, né, elas vão conseguir juntas também buscar aí um potencial máximo de cada um. Tá? Então, em outras palavras, se a gente for traduzir, é uma sinergia que, se for bem encaixada, ela pode render excelentes frutos. Só que é muito importante a gente ressaltar aqui que mesmo que duas pessoas possuam o mesmo nó do norte, as características e os objetivos de crescimento delas também vão depender do resto do mapa astral. Então, a gente não fica focado só nisso, tá? Só no nó do norte. Durante a nossa vida, o ideal é que a gente consiga se afastar cada vez mais de hábitos e assuntos mal resolvidos para que a gente possa crescer e realizar os nossos desejos, tá? Então, assim, quando eu falo para você de aprender a ler o seu nó do norte ou da sua cliente, significa você também se desafiar, abrir portas para as suas inseguranças, para os seus medos, para os seus relacionamentos tóxicos e encontrar outros obstáculos que dificultam ainda mais o caminho em direção ao seu desenvolvimento. Porque aí você estará no caminho da sua evolução de alma. Então, a gente já sabe que esse não é um caminho fácil, né? Muitas pessoas têm uma certa dificuldade, um desafio em lidar com esse nó do norte, porque a maturidade astrológica ela acontece depois do primeiro retorno de Saturno, que acontece entre os 29 e os 30 anos de idade. Esse planeta Saturno, ele força a gente a resolver questões pendentes da nossa alma e promover mudanças da nossa alma. Então, às vezes, muitas pessoas ainda estão presas em ciclos viciosos da sua vida, né, cheia de incertezas, elas não conseguem resolver, né, essas questões da vida dela. Saturno, a cada 29, 30 anos, dá um tapa na nossa cara, literalmente, né, um empurrão violento e fala, não, agora você vai ter que lidar com isso. Então, Saturno, a cada 29, 30 anos, traz mudanças muito drásticas junto com os nodos lunares, e isso vira sempre um crescimento pessoal. Só que nem sempre é fácil você saber quais são as características e quais são os assuntos que você deve melhorar ou deixar para trás e quais são os assuntos que você deve seguir em frente. Por isso, esse é um momento ideal para a gente abraçar essas mudanças e aprender agora, né, pelo menos de uma forma simples, do absoluto zero, de como é que você faz para ver esses movimentos, né, dentro do seu mapa astral, tanto de Quiron quanto de nó do norte, para você se dar uma chance aí de um renascimento, se dar uma chance de você começar de novo aí numa versão 2.0 tua, tá? Então a gente basta realmente querer aprender e evoluir. E como é que você faz então na prática para você identificar esses dois pontos no mapa astral e fazer a leitura deles? Eu sempre digo que o seu diferencial como astróloga ou como aprendiz de astrologia vai ser saber ler esses dois pontos. Não são todas as pessoas que aprendem astrologia, que trabalham com essas características. Não são todas as astrólogas que vão aprender sobre Quiron e nó do norte. E isso é um super diferencial na hora de você fazer os seus agendamentos, atendimentos, ou se você quiser praticar para si mesma, na hora de você fazer a sua leitura de mapa astral. Porque você conseguir se guiar ou guiar a sua cliente a entender os pontos de evolução de alma dela ou sua e de missão evolutiva é um presente que você pode se dar e dar para outra pessoa, tá? Então, outra coisa que eu gosto sempre de considerar, né, muito antes de te mostrar como é que você faz para fazer essa leitura, eu gosto muito de entender em qual signo o ponto está. E eu sempre levo em consideração a importância primeiro da energia do signo no mapa astral e depois em como essa energia ela está atrapalhando, desafiando ou potencializando, né, pedindo um socorro na área da vida da pessoa, que é o que eu quero te mostrar agora na prática, tá? Então, é o seguinte, deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui para você os desenhos, tá? De Quiron e de nó do norte. Então, o que acontece? Quando você abre o mapa astral, eu não vou compartilhar a tela com você agora, tá? Eu vou te mostrar na prática de uma forma simples para quando você fazer o seu mapa astral, fizer o seu mapa astral, você conseguir encontrar esses pontos.
Então, quem é Quirón e quem é Nodo Norte dentro do mapa astral? Se você fizer o mapa no astro.com, e vou deixar aqui ó, na descrição para quem está no YouTube, qual é o link do vídeo, para quem está no Instagram, eu fiz esse vídeo lá no YouTube, vou deixar aqui nos stories depois para você assistir, para você aprender a fazer o seu mapa caso você não saiba. Mas se você souber, você vai abrir o desenho do seu mapa lá no astro.com, que é o site que eu sempre indico, e você vai procurar por esse desenho aqui, ó. Eu vou mostrar pra você. É uma chave. Gente, eu nunca consegui enxergar isso como uma chave, tá? Meu marido, ele olha de cara pra aquilo e ele fala assim, nossa, é uma chave. Eu falo pra ele, só você enxerga uma chave. Deixa eu pegar uma outra caneta, que minha caneta aqui, achei que tava boa, tava ruim. E a Eduarda levou minhas canetas boas embora, tá lá em cima. Então, deixa eu pegar aqui o desenho pra você. Quirón é esse carinha aqui, ó, no mapa astral. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal do YouTube e aqui pro pessoal que tá no Instagram, tá? Esse é Quirón. Pra mim, dentro do mapa astral, ele é uma letra K. Algumas pessoas, eles enxergam como sendo uma chave. Ele parece mesmo uma chave. Muitos cursos de astrologia falam sobre Quirón ser uma chave, que é a chave que abre a porta das nossas feridas. Tem toda uma história da chave. Eu, Jéssica, não enxergo chave nenhuma, tá? Então, dentro do astro.com, você vai encontrar Quirón sendo a letra K, tá? Ele tem esse desenho aqui dentro do mapa astral, então. Ele pode ser escrito tanto com K, tá? Quanto como com Q, U e I, tá? Q, U, I. Eu gosto de escrever com K, que é mais rápido. E o Nodo Norte, ele tem esse desenho aqui, ó, dentro do mapa astral. Deixa eu te mostrar. Como eu te falei, o Nodo Sul você não vai enxergar, tá? Porque ele tá lá no signo oposto e o nosso foco aqui também é o Nodo Norte. Então, o Nodo Norte é esse carinha aqui, ó. Dentro do mapa astral, ele parece um cabelo com 2 orelhas, ou tem gente que fala que ele parece uma cabeça com fone de ouvido, ou um fone de ouvido. Então, você procura por esse símbolo dentro do seu mapa astral para enxergar o seu Nodo Norte. Então, o que a gente tem? A gente tem que Quirón é a ferida da nossa alma, aquilo que, caraca, a gente tem que aprender a lidar. E o Nodo Norte, ele é a nossa missão evolutiva de alma. O que eu gosto sempre de considerar primeiro, como eu te falei? O signo. Para mim, é muito importante a gente considerar primeiro o signo e depois a gente considerar a casa astrológica, onde esses 2 pontos eles estão dentro do nosso mapa astral, beleza? Então, o que a gente vai fazer, né? Dentro da roda do mapa astral, você vai procurar por esse carinha aqui, ó. Por esse símbolo, dentro do site do astro.com, ele é em vermelho, que é Áries. Glória a Deus, Áries, o sol vai entrar em Áries mês que vem, que não aguento mais essa temporada pisciana, viu? Tá me judiando. Ó, aqui, ó. Símbolo de Áries. Você vai procurar esse ponto, esse símbolo lá no seu mapa do astro.com. Ele tá em vermelho no astro.com. Você vai procurar por ele. O que você vai fazer? Às vezes você não sabe a ordem do zodíaco. Então você precisa aprender toda a ordem do zodíaco que vem depois de Áries. Então depois de Áries nós vamos seguir no sentido anti-horário, tá? E você vai ver quais são os próximos signos. Então encontrou Áries. Depois de Áries, a gente tem Touro, segue sentido anti-horário, tá? Depois de Touro, a gente tem Gêmeos. Depois de Gêmeos, a gente tem Câncer. Depois Leão. Depois Virgem. Depois Libra. Depois Escorpião. Depois Sagitário. Depois Capricórnio. Depois Aquário. E depois Peixes. Essa é a ordem sempre dos 12 signos do zodíaco. Então, por isso que é fácil você primeiro encontrar Áries. Lembra que eu te falei, né, que a gente tem que considerar primeiro o signo onde esses 2 pontos estão? Então, o que acontece? Se eu usar uma palavra-chave, né, agora nessa aula mais rápida com você, para a gente entender os pontos de evolução e os pontos de missão evolutiva de alma, eu posso considerar as palavras-chave dos signos e das casas astrológicas. Mas primeiro o signo. Então, por exemplo, vamos considerar que Áries, né, ele é um signo de ação, ele é um signo de coragem. Se a pessoa nasceu com o Nodo Norte em Áries, ou com Quirón em Áries, eu sei que de ferida, essa pessoa com Quirón em Áries, ela precisa ser mais ousada, ser mais corajosa, ter mais a energia de Áries. Mas se o Nodo Norte dela foi no signo de Áries,
eu sei que ela tem uma missão evolutiva de alma, de ousadia. Alguma coisa que a alma dela busca realmente ser ousada, vencer aí uma guerra, tá? Então a gente sempre usa as palavras-chave dos signos para a gente conseguir, né, saber quais são as energias de Quiron e de Nó do Norte. Se uma pessoa nasce com Quiron no signo de Touro, ela tem uma ferida muito grande de não saber lidar com questões de dinheiro. Talvez ela tenha uma crença de não merecimento muito grande, mas se ela nasceu com o Nó do Norte no signo de Touro, muito provavelmente ela vai ter uma energia de missão evolutiva de alma, de fazer o quê? Alguma coisa em relação aos valores e o dinheiro dela. Às vezes, um Nó do Norte no signo de Touro, né, dependendo também da casa astrológica onde ele tá, porque isso é importante, mas no signo de Touro, a missão evolutiva de alma dela talvez seja ganhar mais dinheiro, talvez seja doar esse dinheiro, talvez seja investir esse dinheiro em imóveis, em comunicação, na vida pessoal. A área da vida vai depender da casa astrológica. Se uma pessoa tem Quiron no signo de Gêmeos, então eu já sei que ela tem uma ferida com a comunicação. Tem alguma coisa lá dentro dela que empaca a comunicação dela. Se ela tem Nó do Norte no signo de Gêmeos, eu já sei que ela tem uma energia de missão evolutiva de comunicação. Seja falada, pensada ou escrita, alguma coisa ela vai ter que comunicar. A alma dela se sente preenchida quando ela comunica, tá? Se uma pessoa tem Quiron no signo de Câncer, essa pessoa ela tem uma ferida muito grande, ou com a mãe dela, com esse lado maternal, ou com a maternidade dela, ou ela não sabe se amar, ela não sabe se nutrir, tá? Só que se ela tiver o Nó do Norte no signo de Câncer, a missão evolutiva de alma dela muito provavelmente envolve maternidade ou nutrir e cuidar dos outros. Se o Quiron é em Leão, essa pessoa tem uma ferida enorme com a autoestima. Ela não consegue se sentir bonita, ela não consegue se sentir criativa, ela não consegue ter autoestima para se amar de verdade. Mas se o Nó do Norte dela é em Leão, ela é uma pessoa que tem como missão evolutiva de alma criar, colocar, né, a beleza dela para jogo. Às vezes, ajudar outras pessoas a se sentirem bonitas, a se sentirem merecedoras. Se o Quiron for no signo de Virgem, essa pessoa ela tem uma ferida muito grande em aceitar ajuda. Virgem é o signo do servir. Quando o Quiron tá ali, eu não aceito ajuda e não consigo ajudar. Eu não consigo cuidar da minha saúde física. Eu tenho uma ferida muito grande em olhar, né, pro meu ser, pro que o meu corpo precisa, em aceitar a ajuda das outras pessoas. Mas se o Nó do Norte for no signo de Virgem, essa pessoa vai ter uma missão evolutiva de alma muito bonita em relação ao sentido dela servir outras pessoas. Ela veio para ajudar, ela veio para servir. Normalmente, Nó do Norte em Virgem, a gente tem o pessoal do jaleco branco. Virgem é um signo muito associado à medicina, à jardinagem, às terapias. Então, todo mundo que trabalha, né, com essa energia de Virgem gosta das plantas, adora uma florzinha, tá de jaleco branco, é médico, dentista, esteticista, gosta de cuidar do outro. Se Quiron for em Libra, problemas com relacionamento amoroso. É muito desafiador, essa pessoa tem uma ferida de alma em relação a casamento. E às vezes, gente, na maioria dos casos que eu já peguei de leitura de mapa astral, como fala? Esse Quiron em Libra, ele mostra pra gente que essa pessoa traz feridas do relacionamento dos pais dela. Então é alguma coisa relacionada a relacionamento amoroso. E se o Nó do Norte for no signo de Quiron, né, essa pessoa ela tem como missão evolutiva de alma prosperar em suas relações. Eu já peguei muitos casos de Nó do Norte em Libra e a pessoa, gente, não dá certo com ninguém. Porque pra ela é difícil, desafiador, entender que o outro e ela tem que formar uma coisa só. Então, quem tem o Nó do Norte em Libra tem essa missão evolutiva de alma de fazer o quê? De estar com o outro, de estar em dupla, tá? Se Quiron for no signo de Escorpião, não vamos afirmar isso jamais no mapa da pessoa, mas se Quiron for no signo de Escorpião, a gente vai ter uma energia de algumas questões sexuais, tá? Escorpião rege o sexo, então a gente tem às vezes até pessoas que foram abusadas
sexualmente com Quiron em Escorpião. Já peguei 3 casos que a pessoa se abriu comigo e tinha Quiron em Escorpião, tá? Ou a pessoa, ela pode ter alguns problemas também financeiros e dívidas, ela não consegue sair de dívidas, porque Escorpião também rege o dinheiro, empréstimos e dívidas e heranças e tudo mais. Mas se o nó do norte dela for em Escorpião, ela é uma ótima sexóloga, ela é uma ótima terapeuta, uma psicanalista, ela tem uma missão evolutiva de alma de levar transformação para as pessoas, ou uma missão evolutiva de alma de saber lidar com o dinheiro dos outros, tá? Se Quiron for em Sagitário, essa pessoa ela não consegue levar o seu conhecimento adiante. Sagitário é o professor do mapa. Quiron em Sagitário fala que essa pessoa ela não consegue levar conhecimento para as outras pessoas. Ela tem um desafio muito grande dela se libertar das crenças e dos dogmas dela. Mas se o nó do norte for em Sagitário, ela vai ter uma energia muito forte de levar conhecimento para as pessoas. Tá? Se o Quiron ele for no signo de Capricórnio, essa pessoa ela não consegue ter ambição, ela não consegue crescer na vida. Ela tem um desafio muito grande de se sentir ambiciosa e merecedora de chegar em um topo da montanha. E se o nó do norte for em Capricórnio, é uma pessoa que ela tem como missão evolutiva de alma chegar no topo dessa montanha, tá? Se a pessoa ela tem o Quiron no signo de Aquário, ela tem uma dificuldade muito grande com grupos de pessoas. Às vezes é uma pessoa mais quieta, mais interna e muito arcaica, fica presa no passado, não consegue inovar, não consegue ir pra frente, não consegue ter visão de futuro. Mas se o nó do norte dela for em Aquário, é uma pessoa que tem que trabalhar com causas de justiça sociais e com a comunidade. E por fim, se o Quiron for no signo de Peixes, essa pessoa ela tem um desafio muito grande em entender a espiritualidade, ela é muito pé no chão, não consegue se conectar com o divino, com o universo, para ela é muito desafiador essa conexão, mas se o nó do norte dela for em Peixes, é uma pessoa que ela precisa, com a evolução da alma dela, se conectar com essa espiritualidade, ter empatia, ter compaixão, tá? Uma coisa muito curiosa que eu não sei se você percebeu assistindo o vídeo, tá? Sempre Quiron e nó do norte, eles vão cutucar a ferida em Quiron falar, você tem que resolver esse BO aqui e é desafiador. Nó do norte, você tem que evoluir aqui e é desafiador também. Então, lidar com Quiron e com o nó do norte, os dois são desafiadores. No meu mapa, Quiron está no signo de Câncer, na casa número 9. A gente vai falar das casas astrológicas não nessa aula, tá? Num outro momento a gente pode falar sobre eles nas casas astrológicas, e isso também faz parte do meu curso Astróloga 5K. Lá você aprende tudo certinho, tá? Mas, por exemplo, no meu mapa eu tenho Quiron em Câncer na casa 9 e eu tenho o nó do norte em Capricórnio na casa número 3. Olha que interessante, porque Quiron, ele mostra pra mim que eu tenho um desafio muito grande, Câncer, de nutrir, de amar, de cuidar. Casa 9 é a casa dos professores. Então, pra mim, eu sempre acho que eu tô falando errado, eu sempre acho que eu não entreguei o suficiente de conteúdo pra você, eu sempre acho que eu poderia ter gravado melhor, falado melhor, trocado uma palavra, porque pra mim, no meu íntimo, eu nunca acho que eu tô te nutrindo o suficiente com conhecimento. Esse é o meu Quiron. Só que o meu nó do norte é em Capricórnio na casa 3, que é a comunicação. Então, eu tenho um desafio de levar o conhecimento, só que eu também tenho um desafio na comunicação, o que faz todo sentido ser a professora e comunicar e levar o conhecimento, né? E o meu nó do norte em Capricórnio na 3 fala de uma missão evolutiva de alma muito grande, de ser mais direta, mais reta, mais organizada, organizar melhor os meus pensamentos. E eu sou toda confusa, né? Agora eu tô me trabalhando mais nisso porque o meu retorno de Saturno já passou, Inxalá já foi embora o meu primeiro retorno de Saturno, agora só com 56 anos de idade, tô de boa, não quero mais esse retorno de Saturno, mas agora que eu tenho trabalhado esses pontos do nó do norte. Então, sempre esses desafios de karma e dharma, né, de Quiron e nó do norte, eles vão estar, de certa forma, envolvidos nos nossos desafios para evoluir a nossa alma, tá? Então, gente, é o seguinte, né? Você já deve saber que isso que eu tô te ensinando aqui é um pouquinho, né, de astrologia, é um pouquinho para você começar a experimentar, para você conhecer realmente essa energia de mapa astral, né? Como eu te falei, tudo sobre Quiron, tudo sobre o nó do norte eu ensino no meu método.
lá no meu curso Astróloga 5K, tá? Vai ter a Masterclass dia 9 de março, então se você ainda não fez a sua inscrição, já faça a sua inscrição, porque hoje o que eu trouxe para você é uma forma de você começar a se abrir um pouquinho mais para astrologia, tá? Consegui te trazer um pouco de conhecimento a respeito, né, do que é esse Quiron, do que é esse nó do norte, é uma das partes mais desafiadoras do mapa e é uma das últimas que eu ensino no meu curso, por exemplo, tá? Por quê? Porque não é algo simples, é um pouquinho mais avançado, mas é muito importante para a sua autointerpretação, mas também para a interpretação do mapa das outras pessoas, se você for atender, se você for fazer algum agendamento de mapa astral, tá? Então, ó, dia 9 de março tem a Masterclass Profissão Astrologia, tá? Então, você que quer ver a astrologia funcionando na prática, você que quer realmente ver, né, como é que a astrologia pode fazer diferença na sua vida, como é que dominar uma leitura de mapa astral pode mudar tua vida financeira, tua vida emocional, tua vida familiar, como você pode aí se tornar uma astróloga 5K, tá? Então a gente se vê, ó, hoje à noite tem uma live, porque hoje é dia 1º de março, a gente começa o mês de março, então hoje às 8 eu vou fazer uma live para você falando sobre as energias do mês de março e te contando como é que você pode lidar com a semana mais desafiadora desse mês, que é entre 14 e 21 de março, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você tá no Instagram, já manda aviãozinho, curte o vídeo. Se você tá no YouTube, deixa o teu like, vai ficar gravada, então outras pessoas também vão poder assistir depois. Então, ó, te encontro à noite, 8 horas, às vezes um pouquinho depois, porque depende da Duda dormir, mas até 8h15 eu chego pra gente falar sobre as energias do mês de março, beleza? Um beijo, a gente se vê à noite. Tchau, tchau!